Então, pessoal, meu nome é Bruno, eu trabalho no DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto da cidade de Uberlândia, sou estagiário do programa Escola Água Cidadã. E a gente veio hoje para trazer para vocês um pouquinho sobre o bioma da Amazônia, para a gente conseguir entender diversas curiosidades legais que a gente vai aprender hoje. A gente está vendo com uma série de vídeos destinados às partes dos biomas, então semana passada a gente teve o vídeo falando do nosso cerrado. Essa semana a gente vai falar um pouquinho da Amazônia. E pessoal, para a gente começar, o DEMAI, né? A gente tem algumas repartições dentro do nosso Departamento Municipal de Água e Esgoto. Então, a gente vai ter o nosso programa Buriti, pessoal, que vai trabalhar com a preservação e recuperação de nascentes e APPs, fazendo replantio de algumas áreas que necessitam desse cuidado. A gente também tem o programa Escola Água Cidadã, que trabalha com a promoção de educação ambiental, onde eu e diversos outros estagiários que trabalham comigo, a gente faz atendimento às escolas, faz atividades como jogos, teatro de fantoches. A gente também tem a parte do licenciamento ambiental dentro da nossa gerência, que trabalha com toda a documentação de obras que o DEMAI tem que fazer. E a gente também tem o nosso núcleo de coleta seletiva, que coleta esse material que pode ser reciclável e destina ele para as associações. Então, aqui eu trouxe alguns dados, pessoal, para vocês da nossa gerência ambiental. A gente tem o nosso programa Buriti, que plantou mais de 100 mil mudas no ano de 2019. A gente também tem o nosso programa Escola Água Cidadã, que atendeu cerca de 35 mil pessoas no ano de 2019, e o núcleo de coleta seletiva, que coletou aproximadamente quase 2.500 toneladas no ano de 2019. Então, pessoal, para falar um pouquinho, para a gente começar a entrar nesse assunto nosso de hoje, né, que é o bioma da Amazônia, para a gente entender o conceito um pouquinho de bioma. Então, o que seria, por que a palavra bioma? Então, um conjunto de vida vegetal e animal que vai ter características de vegetação, animais que estão ali de clima diferentes de outros locais. Só que, por exemplo, igual o que faz com que essas árvores, por exemplo, de um local tenha características diferentes da outra? Por exemplo, pode ser a formação geológica do local. Então, milhares de anos atrás, a gente tinha diversas rochas que foram sofrendo processo de intemperismo, elas vão se desgastando por causa de processos físicos, e essas rochas elas vão tendo, para a gente ter uma formação, vai tendo a formação do solo, e esse solo que vai dar as características de que a vegetação que está instalada ali. E essa vegetação, ela vai também trazer a característica do clima daquele local. Então, para a gente mostrar um pouquinho para vocês, o tipo de vegetação identificada em nível regional com condições de geologia e clima semelhantes. Região que passou pelos processos da formação da paisagem, resultando em uma diversidade da flora, que seriam todas as nossas espécies vegetais, e a fauna, que são os nossos animais e a nossa biodiversidade que a gente pode ter no local. Então, a gente vai falar hoje, né, um pouquinho, aqui a gente tem todos os nossos biomas brasileiros. A gente vai falar hoje em específico da nossa Amazônia, mas a gente falou semana passada do Cerrado, e os próximos vídeos a gente vai ter vídeo do Pantanal, da Caatinga, dos Pampas e da Mata Atlântica. Então fique ligado que vem muita novidade legal por aí. Então, para a gente começar, pessoal, a falar um pouquinho, a Amazônia está situada na região norte do nosso país, né? Ela é o maior bioma do Brasil, então ele ocupa quase metade do nosso território nacional. Então, como eu falei para vocês, a gente tem por conta dessa formação e tudo mais geológica do local, a gente tem uma diversidade enorme de espécies vegetais, de plantas, de árvores e também de animais, que isso é de suma importância a gente preservar esse local. E a bacia amazônica também é a maior bacia hidrográfica do mundo, pessoal. Então é um aporte de água muito grande. Então, a gente sabe, muitas das pessoas já conhecem o nosso rio Amazonas, né? Que é um rio bem grande. E, pessoal, falando um pouquinho do clima desse local, né, pessoal?
Esse local tem um clima equatorial úmido e é uma região úmida e quente com longos períodos de chuva. Então, o que acontece? Por ele estar se instalado no trópico, ao centro, né, do nosso planeta ali, a gente tem a linha do Equador, a incidência solar, como a gente pode mostrar na imagem para vocês, é bem mais forte nesse local. Então, então chega uma temperatura bem mais alta ali. Só que, pessoal, então a gente tem como características o passar do dia bem quente, bem úmido também por conta das árvores, dessa vegetação e da quantidade de água que a gente tem nesse local. Mas só que ao entardecer para a noite, a gente já tem uma grande quantidade de chuvas. Então, lá é normal chover quase todos os dias. Então, a gente tem a precipitação média anual, que seria o quê? A quantidade de água que chove nesse local. Então, estão de 1.500 milímetros até 3.000 milímetros e a temperatura média anual de 22 a 28 graus Celsius, pessoal. Porque não, tem muita incidência solar e tudo mais, pessoal, só que a umidade e as árvores que a gente tem naquele local ali também proporcionam uma redução dessa temperatura. E falando um pouquinho, pessoal, do Amazonas e a chuva no Brasil. Então, não sei se vocês, às vezes, algumas pessoas já ouviram falar dos rios voadores, né? Então, pessoal, na Amazônia se formam grandes massas de ar carregadas com vapor de água que levam boa parte das chuvas para as regiões sudeste, que é a nossa região centro-oeste e sul. Esse fenômeno é conhecido como os rios voadores. E como que funciona isso um pouquinho? Vou mostrar, a gente tem um esqueminha aqui, né, no nosso desenho, na nossa imagem. Então, pessoal, primeiramente a água do oceano ela evapora, e quando ela evapora, então, a incidência da luz solar na água do oceano faz com que essa água se transforme no estado físico de vapor, e aí a gente tem a formação das nossas nuvens. E com os ventos, essas nuvens são carregadas até a nossa floresta amazônica e até que onde chega lá e chove muito forte sobre a nossa floresta. E aí o terceiro ponto seria o quê? A evapotranspiração da floresta recicla a água. Então o que acontece? A chuva cai nesse local, essa água infiltra no solo, as águas, as árvores, os animais, eles utilizam para fazer todos os seus processos que as árvores precisam, que as plantas precisam, os animais precisam dessa água também, muito importante para eles. E aí, só que com a incidência muito forte da luz solar, ocorre um processo de evapotranspiração, onde essas árvores elas liberam essa água numa forma de vapor. E aí, com essa liberação dessa água em forma de vapor, a gente tem mais formação de nuvens, e com os ventos vão carregando essas nuvens, e aí a gente tem a barreira, né, da nossa Cordilheira dos Andes, que faz com que essas nuvens cheguem até aqui na nossa região, e é onde ocorre a precipitação aqui na nossa região sudeste, centro-oeste e sul. Certo? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a fauna, que na Amazônia é um local que a gente tem uma riqueza muito grande e uma biodiversidade enorme de diferentes espécies. Então, é o bioma brasileiro com maior riqueza de espécies da fauna, abrigando mais de 73% das espécies de mamífero e 80% de aves que existem no território nacional. Então, a gente tem aqui, para mostrar para vocês, 30 milhões de espécies. Dentre essas espécies, a gente vai ter mamíferos, 311 mamíferos, 1.300 aves, 1.800 peixes, 232 anfíbios e 273 répteis. Só que aí a gente também tem diversidade de micro-organismos, insetos, animais pequenos, animais que vivem no solo e tudo mais. Então, pessoal, a característica de alguns animais que a gente tem lá, como lá a gente tem a característica das nossas árvores, são árvores altas, com grandes copas, então muitos desses animais eles se adaptam para poder viver nas copas dessas árvores, tudo mais. A gente também tem, pelo grande aporte de água que a gente tem lá, então tem uma diversidade também de animais aquáticos muito grande. E aqui a gente trouxe para vocês um pouquinho alguns exemplos dos animais, né? Mas tem muitos outros animais. Então a gente tem o tucano, a arara, o peixe-boi, a onça-pintada, o jacaré-açu e os macacos. E agora, pessoal, falando um pouquinho sobre a nossa flora do nosso bioma da Amazônia. Então, pessoal, como eu falei para vocês agora há pouco,
A gente tem espécies bem altas lá, da copa bem grande, porque essas tipos de espécies dessas árvores, pessoal, elas precisam de muita luz solar. Então elas tendem sempre a crescer, arranha-céus muito grande, a gente e sempre tem uma competição por luz solar. Só que também, pessoal, a gente tem outras plantas e espécies que não conseguem atingir alturas muito altas e competir por essa luz. Então elas têm a característica de folhas bem largas para poder captar esse pouco de luz que consegue incidir até o fundo da nossa floresta. Então isso é chamado de estratificações. Então diferentes alturas, diferentes tipos de desenvolvimento dessas plantas dessa vegetação. E outra coisa, como é uma floresta muito densa, então quando a gente se tem chuva, ventos fortes, muitos galhos caem, muitas folhas caem no chão. Então uma característica que a gente tem, se a gente estiver, por exemplo, passeando na floresta, a gente vai poder ver uma camada de muita folha, que é chamada uma camada de matéria orgânica muito grande, visível no solo, que faz a cobertura desse solo. E isso serve de nutriente para as próprias plantas e as espécies. Por quê? Porque a gente tem micro-organismos no nosso solo que vão transformar, né, esse material, essa matéria orgânica, e disponibilizar macro e micronutrientes, que é onde as plantas vão utilizar esses nutrientes para poder crescer e fazer a fotossíntese e todo o seu trabalho. Então, 2.500 espécies de árvores, um terço de toda a madeira tropical do mundo. A gente vai falar um pouquinho de alguns problemas relacionados com isso. 30 mil espécies de plantas, 30% de todas as plantas da América do Sul e mais de 2.000 plantas são comestíveis ou de uso medicinal, pessoal. Que eu também vou comentar outra coisa que a gente tem um probleminha relacionado a isso, vou falar um pouquinho mais à frente. Então, como exemplo, a gente trouxe para vocês algumas espécies vegetais, né? A gente tem a samaúma, o guaraná, a vitória régia, que é uma planta aquática, o angelim vermelho, o açaí e a castanheira do Pará. A gente pode até observar, tem árvores muito grandes, muito altas, como eu falei para vocês, que são características desse local. E falando um pouquinho agora, pessoal, da bacia amazônica e da parte da água que tem nesse local, né? A gente tem como principal rio do nosso bioma da Amazônia, o nosso rio Amazonas, que é um rio bem grande, pessoal, que ele tem a vazão dele, para vocês terem ideia, de 175 milhões de litros por segundo, que é desaguado no nosso Oceano Atlântico. Então é muita água, e esse rio possui 1.100 afluentes, o nosso rio Amazonas, que fazem com que essa seja uma bacia muito rica. A gente também tem, pessoal, o aquífero Alter do Chão, que é um aquífero que fica situado também no nosso bioma da Amazônia, na nossa região amazônica, e é uma água subterrânea de suma importância para as espécies e para as pessoas que vivem lá. Agora, pessoal, falando um pouquinho sobre as principais ameaças que a gente tem, alguns problemas a gente tem, às vezes a gente vê na televisão, nos noticiários, falando sobre o desmatamento da Amazônia e o que acarreta esse desmatamento, por que tantas pessoas vão desmatam a Amazônia. Primeiramente, muito grande das partes são madeireiras que vão lá, desmatam, retiram essas árvores para poder vender essa madeira, só que é uma coisa ilegal. E, pessoal, também tem a questão da agropecuária. Então, muitas das vezes esse local é desmatado, é colocado, igual eu vou falar um pouquinho das queimadas, é colocado fogo nesse local para remover essas espécies vegetais, para que possa ter um tipo de vegetação como capim, para colocar gado, para poder fazer agricultura de maneira extensiva. E não é um local propício para isso, pessoal. A gente também tem pesca e caça inadequada. Então, muitas das vezes, pessoal, pesca predatória de alguns animais em épocas que não podem ser feitas. Também tem, pessoal, o problema da mineração, que é um dos grandes problemas. Porque lá na nossa Amazônia a gente tem minerais muito ricos, como, por exemplo, que eu vou dar para vocês do nióbio e do tântalo, que são minerais de grande valor econômico. Então, tem mineradoras legais lá, que tem toda a documentação e podem trabalhar nesse local, mas também tem muita mineração ilegal nesse local. E um dos grandes problemas da mineração, pessoal,
É porque é utilizado mercúrio na separação desses materiais, então desses metais, e aí esse mercúrio contamina as águas da nossa floresta, né? Que é um problema bem sério e que às vezes políticas, órgão ambiental tenta resolver, mas é uma coisa ainda que é muito difícil. Outra coisa que acontece, pessoal, que é chamado de biopirataria. Então, muitos cientistas de outros países, eles vão até a Amazônia, fazem a coleta, por exemplo, de uma planta que pode ser medicinal, pode ser feito algum remédio. Aí eles levam isso para os países deles, eles patentiam, fazem um remédio, patentiam, e quando a gente daqui às vezes precisa desse remédio, precisa comprar, a gente tem que comprar os direitos para a utilização desse remédio, sendo que a principal fonte veio justamente da nossa Amazônia. E aí, falando um pouquinho agora da importância da preservação, né, desse bioma, a gente estava conversando, tem a regulação do nosso clima, que leva as umidades para outras regiões, como as chuvas daqui da nossa região sudeste. E essas chuvas garantem o quê? Irrigações de plantações para a nossa alimentação e abastecimento de reservatórios de água, que como o DEMAI também trabalha com o nosso tratamento da nossa água da cidade e tudo mais. Então tem toda uma ligação. A gente também tem o potencial hídrico desse local, que a gente tem grandes rios como o Rio Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões, Tapajós, e 20% da água doce de todo o planeta está situado nesses locais. E uma coisa muito legal também é o sequestro de carbono, que é a absorção de CO2 através das espécies vegetais. Então, o que acontece? Normalmente, hoje nas cidades, a gente tem uma emissão de CO2 muito grande, através dos carros, de indústrias, para a produção de roupas, alimentos e tudo mais. Só que esse CO2 na atmosfera, ele pode causar doenças respiratórias para a gente, problemas na nossa camada de ozônio. E aí a floresta amazônica ela capta esse CO2 para poder produzir oxigênio. E aí esse sequestro desse carbono faz com que a própria floresta utilize esse carbono de outra forma mais benéfica. E, por exemplo, 14% do carbono do mundo assimilado por fotossíntese na nossa floresta amazônica. E agora, pessoal, finalizando, o que você, como cidadão, pode fazer? Então, às vezes, pequenas coisas que a gente faz, a gente acha que às vezes não vai interferir, mas vai interferir sim. Então, a gente pode plantar espécies nativas dos nossos biomas, não necessariamente a gente precisa plantar uma espécie de um outro bioma no nosso bioma e tipo assim, ter esse discernimento. Descartar o lixo corretamente, não fazer queimadas ou desmatar, economizar a nossa água, que é um dos pequenos gestos que às vezes a gente vem falando com vocês, tem diversos assuntos em diversas palestras nossas. Respeitar e cuidar dos animais, cobrar as autoridades e espalhar os conhecimentos adquiridos, pessoal, que é o que a gente vem aqui tentando trazer para vocês. A gente espera que vocês estejam gostando da nossa plataforma, que tem diversas atividades. E que vocês continuem acompanhando, porque vem muita coisa legal, tem muito conhecimento bom que a gente quer passar para vocês. E aqui algumas referências, né, do nosso estudo, que a gente montou a palestra, caso vocês tenham curiosidade para acessar. E eu agradeço, muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente, aqui tem os telefones de contato. E fiquem de olho que vem muita novidade, muita coisa legal na nossa plataforma do Classroom. Obrigado.